Pastor Everaldo, hoje eu estou com uma pergunta polêmica para o senhor. Eu quero ver se você vai conseguir me responder essa. Vamos deixar a Bíblia responder. Tudo que é polêmico cai sobre mim, né? Mas vamos lá. Então, pastor, hoje em dia só se fala de pecado. Os maiores pregadores são aqueles que falam de pecado o tempo inteiro. Então, a gente sabe, né, que Cristo levou os pecados. Mas se ele levou os pecados, por que que esses irmãos querem se sentir melhores, superiores, querem apontar, envergonhar, mostrar o pecado de outras pessoas? O que você tem a dizer sobre isso? Então, primeiro a gente tem que entender o que é pecado, né? Então, vamos lá. O pecado, ele é transgressão contra a lei. Ele era transgressão contra a lei. Porque a lei estava de pé. A lei estava de pé, então o pecado transgredia a lei. Não quer dizer que o corpo da pessoa ele foi transformado, que nós temos um corpo transformado. Porém, para que Deus pudesse atuar no ser humano e usar o ser humano e ter o ser humano como casa, antigamente a casa era humana, né? Isso. Construída pela mão dos homens, entre aspas. Vamos poder entender. Hoje nós somos a casa, porque nós fomos purificados em Cristo Jesus. Então, o que acontece? O pecado ele foi aniquilado para que isso pudesse acontecer. Se o poder da lei estivesse de pé, hoje ninguém teria a presença de Deus dentro de si, ninguém seria casa. Por quê? A lei aponta que aquele cara está errado. O pecado é transgressão contra a lei. Olha só que coisa interessante. Lá em Romanos 3, 23, diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou seja, carecem. Todos, a lei que mostra o pecado. O pecado é transgressão. Então a lei que mostra o pecado, você errou nisso. Então o que Jesus veio fazer? Mostrar assim, olha, você errou nisso, a sede da lei, ela não vai te perdoar. Mas eu vou cumprir toda a lei nascida de mulher, no teu lugar. Olha como é forte. Não foi você que cumpriu a lei. Então, Jesus veio no teu lugar. Então Jesus ele já cumpriu isso, né? No nosso lugar e botou o nosso nome lá. Agora, quando a lei quer te apontar, ela fala, ele está absolvido. Isso para quem crê e para quem permite que essa crença faça boas obras. E tem gente que crê nisso de todo o coração, mas não permite que isso crie boas obras. Por isso que as boas obras é o fruto da fé. A fé sem obras é morta. Então, quando você tem essa fé, quais são as obras que você tem? Agradecimento, amor, entendeu? Temperança. Porque você sabe o que Cristo fez por você e você quer andar nos caminhos de Cristo Jesus. Porém, hoje em dia, tu pega um pregador que só fala de pecado negando Cristo o tempo inteiro. E mandando a pessoa parar de pecar. Como? É impossível, né? Impossível. O pecado não é o que você faz, o pecado é você. Entendeu? Nós somos, né? O pecado ambulante. Sim, éramos, né? Antes de Cristo nos purificar. Isso. Qual era o que nos separava de Deus, Pai? O pecado. Quando Cristo ele vem e nos purifica, ele nos une a Deus de novo, porque Deus não tem como estar envolvido com pecados. Entendeu? Por isso que quando o nosso pecado foi para Jesus, Jesus se sentiu como? Desamparado. Pai, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados foi para o corpo de Jesus. Foi transferido. De Yeshua, né? Foi Yahshua, como alguns acreditam. Então, foi para o corpo dele. Se o nosso pecado foi para lá pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, enquanto ele ia trilhando e cumprindo, tetelestai, que significa está consumado, ou seja, eu levei, eu purifiquei, eu justifiquei essa pessoa que creu. O que acontece? Agora nós temos ligação com o Pai de novo. Jesus é o nosso mediador. Que lindo, né? Entendeu? Lá em Romanos 3, 9 e 10, fala assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois nós temos demonstrado que todos, como judeus ou gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo e nenhum sequer. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, vocês estão julgando os gentios. Mas todos nós estamos debaixo de um pecado. Não há um justo, ou seja, como é que você quer apontar o pecado de alguém se você está abaixo dele? E qual foi a solução? Cristo. Pela fé, Cristo te purifica desse pecado. E isso acontece hoje em dia, né? O juiz, o julgar. O julgar, Acontece. ele continua. Entendeu? Então vai. Por que acontece? O pecado, ele estava sobre os judeus, sobre o não-judeu. Interessante que o judeu achava que ele cumpria a lei. Aí Jesus falou em João 7,19. Ele achava, não, eu sou justo, eu cumpro a lei. Hoje tem gente que fala, sou cristão, eu cumpro a lei. A lei nem está de pé para ele. Nem Está de pé a graça. É a graça de Deus. Interessante que ele nem judeu é. E quando ele chegou, Cristo já tinha cumprido a lei. Olha essa coisa. Mas muita gente também não vive isso, né, pastor Everaldo? Não vive porque não crê. Não, Não tem porque fé. também não conhece realmente a palavra, né? É porque eles não pregam a verdade, a graça. Isso, e quem tá lá, né, que é um membro, um novo convertido, não conhece essa verdade. Não conhece nem vai conhecer, porque hoje é pregado o medo. O medo te aprisiona dentro de um local e você com medo dá todo o seu dinheiro. Essa é a realidade. Em João 7,19 fala assim, não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós pratica a lei. Por que procura matar? Jesus falou, nenhum de vocês cumpriu a lei. Aí hoje tem uma igreja que fala, nós cumprimos a lei. Pô, se um judeu não cumpriu, nenhum de vós cumpriu a lei. Então, se uma pessoa hoje quer sentir mais santa que a outra, porque fala, eu cumpro a lei, eu cumpro. Mentira. Se você só pensasse, você já praticou. Não existia pecadinho nem pecadão, não. Entendeu, parada? Então o ser humano já estava condenado. Porque se não tem pecadinho nem pecadão, são todos iguais, todos estão abaixo do pecado. Se estão abaixo do pecado, Satanás fazia festa. Mas tem muita gente aí que prega santidade, né? Que vive uma vida santa, casta, e gosta muito de expor também o pecado, né? Da vida dos outros. Isso aí também acaba também distorcendo tudo que você falou agora, né? Mas porque a Bíblia fala, João 8,34. Respondeu Jesus. Jesus aqui, olha só que interessante. Em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem é que não comete? Então todos nós estávamos aonde? Numa escravidão. Por isso que Cristo ele pregou os escravos. Entendeu? E o que você quis dizer? Ele libertou os escravos através da fé. Então, independente de quem seja. Aí tem gente que chega e fala assim, hoje em dia, você não está na igreja não? Então tu vai para o inferno. Porque a igreja não é Jesus. Não, ele mesmo já foi para o inferno. Já, ele não reconheceu a graça divina. Ele não reconheceu isso. Entendeu? Ele apontou o pecado de alguém, desconhecendo que ele não é melhor que a pessoa. Não, ele mesmo já se julgou, se auto-julgou. É delicado, sim, são coisas que são delicadas, né? A gente vai falando isso direto. Hebreus 10, 1 fala assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ela não tem imagem real. Ela é uma sombra. Antes de Cristo era sombra. Depois de Cristo vem a imagem real. Então quem pega o Velho Testamento para falar de lei, ele vive abaixo de sombras.
A imagem real está em Jesus. Por isso que tem até alguns ateus que vai pegar o Velho Testamento, que não está batendo direito, que Deus fez isso com criancinha, que Deus... Gente, aquilo é sombra, eles não tinham imagem real. Mas você acredita que realmente aconteceu tudo isso? Não, o que a Bíblia fala é uma verdade. Tá? Porém, tem que se levar o que é histórico, o que é poético, o que é dos israelitas, entendeu? O que é dos gentios, o que é da graça, o que é da igreja, o que é dos judeus. Por exemplo, o dízimo. Dízimo é dos judeus. Então, tem que saber, já passou, era aquela época antiga. Não, e eles trazem até hoje, né? Não, é porque começou na Idade Média, não é Bíblia mais. Hoje o dízimo atual é da Idade Média. Foi na Idade Média que eles construíram o dízimo atual. O dízimo bíblico era dos judeus na época, dos levitas, do templo, e assim vai da casa do tesouro. Aí Hebreus 10:1 fala, ora, visto que a lei tem sombra dos bens futuros, não imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Ou seja, a pessoa que dependia da lei, como tem os da igreja, né, que depende da doutrina da igreja, olha que coisa. Né, do costume da igreja, se achando que é melhor que o outro. Isso não salva. Quem salva é você crer na graça divina, que ele nos justificou, ele nos purificou, que ele levou os nossos pecados em amor pelo ato de fé. E lembrando, essa fé tem obras. Nossa, que lindo. Primeiro é a fé, para que tenha obras. Você não pode exigir da pessoa obras se a pessoa não crê. Entendeu a situação? Então isso é tremendo. Aí em Hebreus 10:4, eles confiavam muito em sacrifícios, né? Hoje também conta-se com sacrifício. Hoje tem pastor que fala, você vai ter que fazer um sacrifício. Você tem que sacrificar para Deus te ouvir. Lá também era na época, ou seja, negam a Cristo. Em Hebreus 10:4 fala, porque é impossível que o sangue de touros e de bode remova pecados. Ele está falando sobre remover, tirar. Sacrifício, né? E quem tirou? Jesus. Não, mas Jesus de agora não tirou. Porque o pecado está de pé pior do que estava antes. É pior. Ó, presta atenção. É impossível que o sangue de touros e de bode remova, que ele apague, que ele aniquile. Não, é verdade, aniquilar e destruir. Aí você já falou demais, né? Sim. Jesus não destruiu o pecado, é impossível. Você está falando demais. Ele destrói quando ele perdoa aquela pessoa que está em pecado pelo ato de fé e amor. Ou seja, ele não está cobrando aquele pecado. Ele está perdoando. Só aí ele destruiu. O que ele deveria fazer naquela pessoa era o quê? Condená-la. Não era justo fazer isso? Sim. Mas nós fomos feitos justiça de Deus. Amém. Entendeu? Lá em Hebreus, olha que coisa linda. Ó. Lá em Hebreus 9:26, fala assim, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, manifestou, uma vez por todas, quem manifestou? Jesus. Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que é aniquilar? Destruir. E por que eu vou ficar batendo em pecado direto como se ele estivesse de pé? Vou falar sobre graça. Amém. Entendeu? Vou falar sobre Jesus, vou falar sobre graça. Essa é a situação. Agora em Hebreus 10:10 fala assim, nessa vontade de quem? De Deus, não a minha. Se eu olhar para mim, eu me vejo o pior pecador. Isso é humildade, tá? Porém, eu também não posso deixar de ver o que ele fez. Senão eu nego a Cristo. Eu creio em mim e nego a Cristo. Então fala, ó, nessa vontade é que temos sido santificados, na vontade de Jesus, de Deus. Amém. Mediante a oferta do corpo de Jesus. Uma vez por todas, não tem outra. Quando Cristo morreu, ele deu a oferta, ele cumpriu toda a lei no meu lugar, logo eu estou abençoado, justificado, mais que vencedor, estou reinando em Cristo, casa de Deus. Será que isso é pregado nos altares que somos? Não. Não, hoje em dia está tudo distorcido. É só o pecado, é só medo que eles colocam. Eu só estou falando versículo, tá vendo? Sim. Agora quer ver um outro versículo para assustar muita gente que não é lido? Porque eu nunca ouvi esses versículos. Porque não vale a pena. Vale a pena você pegar os outros de pessoas que não estavam compreendendo ainda e que batiam no pecado por cada lei. Ou falava de pecado em alguns momentos, como o apóstolo Paulo falou, os glutões, os comelões, e estava colocando todo mundo abaixo do pecado e condenado, para depois falar do que Jesus fez. Isso. Então você só sabe colocar as pessoas embaixo do pecado, mas você não sabe falar depois do que Jesus fez, que foi perdoar e purificar. Aqui em Hebreus 10:12 fala, Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Já parou para ver o que é isso? Um único sacrifício pelos pecados. O alvo de Jesus era o pecado. Jesus levou o pecado, Jesus destruiu o pecado, Jesus aniquilou o pecado. Hoje, crente se prega graça. Dá pra você entender? Sim. Boas novas. Você que está assim, você que se sente mal, Cristo aniquilou os seus pecados. A obra da fé vai fazer com que essa pessoa tenha boas obras. Amém. Entendeu? É isso que é feito, tá? Ele se assentou à direita de Deus. Agora fala, ó, Colossenses 2:14. Cancelando o escrito de dívida, até parar. O escrito de dívida que era contra nós. Ó, cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Vou voltar de novo, ó. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente encravando na cruz. Amém. Tudo que era contra mim, sim, que era contra você que está assistindo esse vídeo agora, foi cancelado e foi lançado na cruz do Calvário. Ou seja, a lei que apontava o teu erro não tem mais como apontar, acabou. Amém. Entendeu? Quando a pessoa crê em Jesus, ela tem os frutos do Espírito. Tem dois tipos de fé hoje, tá? Aquele que diz que crê, mas não tem frutos. E aquele que crê e que tem frutos. Porque se você crê de verdade, você tem frutos. Impossível. São as obras. É impossível, tá? Agora, para acabar, 1 João 3:8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém. Aquele que te apontava, aquele que te destruía, aquilo que... Entendeu a situação? Por isso que Jesus falou assim, ó, já tem Moisés que vos acusa. Ou seja, a lei é tão santa e tão pura que ela acaba fazendo um papel o quê? Oposto para aquele que nasceu em pecado. Ela aponta, né? Ela aponta. Destrói. Então, assim, acaba que o diabo se apoiava naquilo ali. Cristo vem e destrói essas obras. Não que ali seja ruim, mas é que nós estávamos enfermos na carne. A Bíblia fala sobre isso. Então, se você está com um carrinho quebrado, que ele vai tombando, e você fala assim, ó, todo carrinho quebrado não presta. O carrinho está quebrado, e o que você vai fazer? Entendeu a situação? Não tem como, tem algo que está apontando aquilo ali. E assim não era, mas Cristo levou, cravou na cruz, e nos santificou e nos justificou. Então, o pecado foi aniquilado. Entendeu? Aí, gente, ó, a resposta é do pastor Everaldo. Entendeu? Então, preste atenção nisso, e cuidado com as obras, tá? Porque se você está praticando má obra e vai com inconstância, isso pode mexer com a sua fé. A salvação é pela fé, não pelas obras. E se ela tocar na sua fé, ela pode fazer você cair na graça. Então, assim, isso é outro estudo, né? Vamos falar sobre isso. Deixa pra próxima. Deixa embaixo o que você acha.